Entrevista do dia. Olha, gente, esquecer o nome de uma pessoa, perder a chave de casa, entrar em um cômodo, não lembrar o que você tinha que fazer ali. Quem é que nunca passou por uma situação como essa, né? Mas até que ponto esses esquecimentos fazem parte da rotina? E quando é que eles podem ser um sinal de alerta? Olha, para conversar sobre esses assuntos, inclusive sobre essas descobertas sobre a relação entre a saúde do cérebro feminino, a menopausa e o Alzheimer, nós vamos conversar agora com a doutora Daniele Greco, que é neurologista e coordenadora do Serviço de Neurologia Clínica da Santa Casa de Araçatuba. Doutora Daniele, muito bom dia para você, obrigado pela sua presença e seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Muito bom dia e muito obrigada pelo convite. Bom dia aos ouvintes. Pois é um assunto atual, é um assunto que mexe com todo mundo, né? Porque a gente vive um mundo tão corrido, com tantas coisas acontecendo o tempo todo, que às vezes a gente não dá a devida importância a coisas que deveriam ser muito importantes. Então eu quero começar a nossa entrevista, doutora, falando exatamente sobre isso. As pessoas dão ao cérebro a mesma atenção que elas dão, por exemplo, a outros órgãos do corpo? Não, infelizmente, né? As pessoas vão se preocupar só quando começam a ter um esquecimento, mas ninguém pensa no dia a dia na saúde cerebral, né? A saúde cerebral é algo que precisa ser tão cuidada quanto os músculos, né? Todo mundo se preocupa muito com a aparência, né? E ninguém se preocupa com a saúde cerebral. Não é uma preocupação comum dos jovens, né? E toda, digamos assim, a prevenção, o cuidado tem que começar cedo. E como que começa? Como é que a gente pode prevenir, talvez até na adolescência, na fase adulta, claro, como é que a gente previne problemas que a gente pode ter futuramente com o nosso cérebro? Parece clichê da medicina, né? Mas é aquilo que todo médico fala. Nós temos que ter uma alimentação pobre em carboidrato, mais rica em legumes, frutas, peixes, carnes brancas. Então, assim, a alimentação é fundamental, atividade física, né? Interação social é muito importante, manter a interação social, estudo, né? Porque a escolaridade é protetora para o cérebro, então estudar sempre, não estou falando, tem que fazer uma faculdade, não é isso, mas nós temos que estudar sempre, seja qual assunto for, para manter o cérebro ativo, cuidar da pressão, cuidar da glicemia, cuidar do colesterol, porque são fatores de risco que ao longo da vida aumentam o risco de uma doença neurodegenerativa. Agora, por exemplo, nem todo mundo tem essa dieta, nem todo mundo, né, cumpre, digamos assim, esse roteiro que seria o ideal, pensando na saúde do cérebro, né? Eu mesmo, doutor, você está falando aqui, eu falando, ai meu Deus do céu, eu como tanto carboidrato. O brasileiro come muito carboidrato. Açúcar. Então, a gente observa na nossa rotina que a gente começa a ter, assim, se a gente parar para pensar, isso é muito comum, a gente esquece algumas coisas, né? Então, assim, a gente esquece onde estacionou o carro, esquece onde está a chave, esquece, sai de casa e pensa, nossa, será que eu tranquei a porta, não é? Começa, isso o que é? Isso é normal ou isso já são indícios de problemas que podem estar ocorrendo com o nosso cérebro? O esquecimento é normal, né? Esquecimento é algo que todo mundo tem, não é algo que é exclusivo do paciente com Alzheimer, por exemplo, né? Todos nós podemos esquecer e ok, não tem problema. O esquecimento passa a ser algo preocupante quando nós começamos a ter um prejuízo funcional. Por exemplo, algo que eu faço todo dia, de repente eu esqueci como faz. Como assim? Você faz todo dia aquilo,
né? Agora, o esquecimento de onde eu larguei a chave, onde eu deixei minha bolsa, onde eu deixei, eu perco minha garrafa d'água todo dia, onde eu deixei minha garrafa d'água, onde eu parei o carro. Isso está muito atribuído às inúmeras funções assumidas ao mesmo tempo. Então, nós estamos fazendo várias coisas ao mesmo tempo e dividindo a nossa atenção. E quando você divide a atenção, você não memoriza, né? Porque o primeiro passo para a memorização é a atenção. E aí eu tô com a atenção um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá, desce do carro lá, por exemplo, no estacionamento, e já está pensando no que vai fazer dentro do supermercado. Exatamente. Na lista de compras. Não parou para olhar, olha, eu parei meu carro aqui perto do pilar tal. Né? Não, você já desce pensando em outra coisa. Né? Então, o fato da gente estar sempre acelerado. Né? Sempre com a mente muito acelerada, não estando completamente envolvido naquela ação. Então eu costumo brincar com os pacientes, eu falo assim, se tem algo muito importante que você precisa guardar, você para e faz aquilo com muita atenção. Você olha e fala para você mesmo o que você está fazendo. Não esquece. É verdade. Esquecimento de nome também, tem alguma questão um pouquinho mais grave? Porque às vezes a pessoa esquece o nome do filho, confunde o nome do neto, porque tem 3, 4, 5, 8 netos. Eu tô falando situações, doutora, que eu tenho certeza que quem está agora ouvindo a gente está falando, nossa, isso já aconteceu comigo, ou acontecia com alguém que eu conheço. Então, faz parte da rotina de muita gente. Está atrelado a esse esquecimento normal, esquecer nome de pessoas, ou é algo um pouquinho mais sério? Depende. Ah, lá. Né? Porque assim, coitada das mães, e tem mãe que vai chamar um filho, chama todos, até chegar naquele que ela quer, né? É verdade. Mas o esquecimento de ela quer chamar um filho e ela não lembra o nome daquele filho. Opa, aí é algo importante. Sim. Não é que ela, na pressa, ela trocou. Ela simplesmente não lembra quem é aquele. Aí é um esquecimento que chama a atenção. Porque filho é algo que está enraizado ali na memória da mãe. E ela não conseguir lembrar o nome, aí é algo que chama a atenção. Pois é, eu sou o Flávio, meu irmão é o Marcelo. A minha avó me chamava de Marcelo Flávio, quer dizer, ela chamava primeiro meu irmão, depois eu, Marcelo Flávio, e o meu irmão era o Flávio Marcelo. Então, acontecia isso muito. Eu ficava pensando, aí vem o nome da pessoa, né, depois de um tempo. Isso pode acontecer também com muita gente. Mas eu queria trazer a nossa entrevista, doutora, para a questão do Alzheimer. Sim. Né? Porque muita gente associa o Alzheimer apenas à velhice. Né? Mas há pesquisas recentes que mostram que a doença pode começar a se desenvolver décadas antes dos primeiros sintomas. O que isso significa? Sim. É que assim, o principal fator de risco para o Alzheimer é a idade. Né? A doença ela vai aumentando exponencialmente conforme os anos vão passando. Então, a partir dos 65 anos, a cada 5 anos, vai dobrando o risco, né? Então, vai aumentando bastante o risco de Alzheimer. Porém, existem pessoas que começam a ter sintomas muito antes e que passam despercebidos, porque são sintomas que às vezes são confundidos. Então, a pessoa vai ficando mais isolada, mais calada, esses esquecimentos bobos, porque aí não é só o esquecimento vem com mais alguma coisa. Ah, mas ele era tão falante, agora quase não fala. Sim. Ele era uma pessoa que adorava brincar e agora ele está tão diferente, então está tendo uma mudança. Não é só o esquecimento de um nome, né? Ele está tendo dificuldade de fazer coisas que ele fazia, né? Eu usava o computador com tanta facilidade e agora não consegue nem ligar. Ele não gosta mais de computador. Ele não gosta ou ele não consegue usar? É interessante. Entendeu? Né? Então isso vem anos antes e às vezes a família demora um pouco para perceber. Então às vezes tem a queixa no consultório.
nossa, ela adorava fazer crochê ou fazer cozinhar, e agora ela não gosta mais. Ela não gosta ou ela não está conseguindo? E aí a pessoa faz uma reflexão muito séria, né? Uma paciente recentemente veio com essa queixa, e aí eu falei, então vai com ela. Ela falou, não, vem cá, vamos fazer juntas. Não conseguia fazer, não é que não gosta, perdeu o interesse, porque não está mais conseguindo. É a perda funcional que vem associada a uns esquecimentos importantes. Perfeito. Doutora, a medicina, de um modo geral, é muito dinâmica, né? Sim. Novas pesquisas sempre são realizadas, novos estudos, e aí divulgados, e vai se atualizando. E isso é muito importante. E agora a gente está fazendo esse questionamento aí sobre o cérebro feminino, essa relação entre a menopausa e o Alzheimer. O que nós podemos dizer sobre esses novos estudos aí, como as mulheres têm encarado essa nova pesquisa? Sabe-se que o estrógeno tem um fator protetor para o cérebro, né? Ele ajuda na plasticidade neuronal, que seria a comunicação ali entre os neurônios, diminui o estresse oxidativo, a inflamação cerebral, melhora a redução da retirada das proteínas beta-amiloides, que são responsáveis aí por iniciar a doença. E na menopausa, simplesmente essa carga hormonal, ela cai, né, ela despenca bruscamente. Então a mulher perde esse fator protetor. Somado a algumas condições genéticas, essa mulher tem um fator de risco aumentado, né? A perda do fator protetor do estrogênio, mais a carga genética e principalmente fatores ambientais, né? Tabagismo, etilismo, obesidade, diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia, sedentarismo, isso tudo aumenta demais o risco de Alzheimer. Na menopausa é muito comum acontecer esquecimentos, né? Nós chamamos de névoa mental. A mulher parece que fica um pouco mais lentificada. Ela fala, eu não tenho o mesmo raciocínio que antes, a mesma atenção que antes, por conta da diminuição do estrogênio. Mas isso é algo que é transitório, vai durar alguns anos e vai melhorar, né? Mas a gente sabe que isso, somado a fatores ambientais e fatores genéticos, aumentam o risco. E no consultório, você percebe que as mulheres estão preocupadas com essa associação que agora se descobre, né, de uma forma mais efetiva entre a menopausa e o Alzheimer, em relação à prevenção, a buscar uma melhor qualidade de vida? Sim, já tive pacientes questionando a respeito da terapia de reposição hormonal como profilaxia ao Alzheimer, mas ela não é profilaxia. Importante dizer isso. Não se deve ter essa ideia de que a terapia de reposição hormonal, pelo menos hoje, né, como uma forma de prevenção ao Alzheimer. Ela tem indicações e essas indicações têm que ser discutidas com ginecologistas. A reposição hormonal pode melhorar esse período de declínio, né, cognitivo transitório, ali, esses esquecimentos, essa lentificação, mas ela, até o momento, ela tem um papel neutro na prevenção. Então, assim, pensar em fazer reposição hormonal simplesmente para prevenir Alzheimer está errado. A reposição hormonal tem que ter a indicação para outros sintomas ali do climatério e da menopausa. Perfeito. Doutora, de um modo geral, né, sempre que eu ouvi falar em saúde do cérebro, a gente ouve a seguinte afirmação: nossa, faça palavras cruzadas, tente aprender um instrumento musical ou um novo idioma, ou você estaciona o carro todos os dias de frente na garagem, hoje tenta parar de ré para ver se você trabalha o seu cérebro de uma outra maneira. Esses exercícios, vamos dizer assim, do nosso dia a dia, da nossa rotina,
ajudam realmente o nosso cérebro? Ajudam, porque o estímulo cognitivo, né, nós chamamos de terapia cognitiva, ajuda muito, né? Inclusive, sempre tentar fazer alguma coisa diferente do habitual, porque você tem que prestar atenção, você tem que fazer ali novas redes, né, para aprender aquilo. Então, são novas conexões, então isso estimula, né, diminui bastante o risco da doença, ou se a doença surgir ainda assim, você tem uma perda funcional menor. Então, manter o cérebro ativo é extremamente importante, assim como manter o corpo ativo. Perfeito. Agora, a gente tem na nossa mão, todo mundo tem um celular, né? E o celular, ele nos deu muitas coisas, é verdade, mas ele também nos tirou muitas, né? Uma delas é o fato da gente não poder não ser encontrado. Todo mundo quer encontrar a gente, seja a hora que for, para falar sobre qualquer assunto, e a gente tem que estar ali à disposição. Tem que estar entre aspas, né? Porque a gente não tem que estar. Então, todos os dias, em qualquer hora do dia, a gente recebe uma carga muito grande de informações, não é? Como que a gente pode evitar que essa rotina tão puxada prejudique a gente e a nossa saúde mental? Nós temos que ter um momento só para nós, desligar de tudo, porque nós somos bombardeados por muitas informações, e aí o esquecimento, as pessoas queixam de esquecimento porque não dá conta de absorver, mas não dá mesmo, né? É muita coisa chegando ao mesmo tempo, e a pessoa quer guardar tudo aquilo, não vai guardar. Nós temos que selecionar aquilo que é importante, e nós temos que ter um momento para descanso. Lazer também. Lazer. Depressão é um fator de risco para Alzheimer. Dormir mal. Hoje as pessoas deitam com o celular na mão. É verdade. Né? Então, assim, dormir mal. Né? Porque durante o sono é o momento que o nosso cérebro faz a limpeza ali dos metabólitos, das toxinas produzidas durante o dia. E ninguém valoriza o sono. Ninguém valoriza o momento de descanso. É verdade. Gente, nós soltamos aqui várias informações importantes sobre a saúde do cérebro. O Dia do Cérebro foi agora, recentemente, se não me engano, foi essa semana. Depois eu confirmo, mas acho que foi essa semana o Dia do Cérebro. Então, para que você que está acompanhando a gente agora, pare um pouquinho, pense. Foi dia 22? Agora de julho, né? Ontem. Hoje é 23, isso mesmo, ontem. Para que você pense um pouquinho com mais carinho sobre como você tem tratado o seu próprio cérebro, porque é a máquina que comanda o seu corpo, não é? Exatamente. Então ele precisa ser tratado com a importância que ele tem. E lembrar que nunca é cedo e nem tarde para cuidar do cérebro. Excelente, doutora. Muito obrigado pela sua entrevista, pelas informações tão importantes que você deu para nós, para que a gente adote essas medidas na nossa vida como forma preventiva ou como já um ponto de alerta, caso a gente já esteja precisando de um atendimento médico. Muito obrigado, viu? Imagina, fica à disposição. Eu que agradeço o convite. É isso aí. Jonathan Alves, 7 horas da manhã, 58 minutinhos. É a hora em que a gente precisa ir embora. É isso mesmo? Certinho. Hoje é uma pré-sexta, lembrando, pré-sexta, eu não falei pré-sexta hoje, então pré-sextou. Por favor. Então amanhã, sexta-feira, então lembrando, 7 horas estamos aqui, ao vivo. É isso aí, gente. Amanhã, sexta-feira, nós estaremos aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você está na Jovem Pan Araçatuba 104.3 e esta foi a edição de quinta-feira do seu Jornal da Manhã. Até amanhã. Tchau. Você ouviu na Jovem Pan Jornal da Manhã. Nelore Corretora de Seguros.